Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 268, módulo 19. O assunto: transformadores elevadores de tensão e abaixadores de tensão. Vamos lá? Se o número de espira do fio do enrolamento secundário for igual ao número de espira no enrolamento primário, a tensão secundária será exatamente igual à tensão do primário. Preste atenção, aluno. Número de espira de fio no enrolamento secundário igual ao número de espiras no enrolamento primário. A tensão secundária será exatamente igual à tensão primária. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos este tipo de transformador. Esta afirmação ignora o fato de que existem perda no transformador. Num transformador com núcleo de ferro, as perdas podem ser tão baixas que a tensão seria a mesma. Preste atenção, aluno. Num transformador com núcleo de ferro, as perdas podem ser tão baixas que as tensões seriam as mesmas. É importante entender que uma tensão é induzida em cada espira do enrolamento secundário de um transformador e que a tensão secundária total é a soma das tensões induzida em cada uma das espiras. Preste atenção, aluno, que eu vou repetir. É importante entender que uma tensão é induzida em cada espira do enrolamento secundário de um transformador e que a tensão secundária total é a soma das tensões induzidas em cada uma das espiras. Segue-se, portanto, que aumentando o número de espiras de fio no secundário, você provavelmente vai aumentar a tensão de saída. Portanto, toda vez que a bobina secundária possuir mais espira no enrolamento que a primária, a tensão secundária será maior que a tensão primária. Preste atenção. Toda vez que a bobina secundária possuir mais espira no enrolamento que a primária, a tensão secundária será maior que a tensão primária. E isso então é chamado transformador elevador de tensão. Transformador elevador de tensão. Agora, se o enrolamento secundário possuir menos espira que o enrolamento primário, a tensão do secundário será menor que a tensão primária. E isso então é chamado transformador abaixador de tensão. E um exemplo disso está sendo indicado na figura ao lado. Observe com atenção a figura. Um método importante para avaliar transformadores é pela relação de transformação. Relação de transformação. Método importante para avaliar transformadores. E esta está relacionado no número de espira na bobina secundária do transformador. Vamos supor, por exemplo, que o enrolamento secundário ele possui 200 espira e o enrolamento primário possui 100 espira. Preste atenção, hein? Enrolamento secundário 200 espira, enrolamento primário 100 espira. Para calcular a relação de transformação deste transformador elevador de tensão, temos então que dividir o número de espira da bobina do secundário com o número de espira da bobina do primário. Preste atenção, aluno. Para que se possa calcular a relação de transformação deste transformador elevador de tensão, temos que dividir o número de espira da bobina do secundário com o número de espira da bobina do primário. Neste caso, nós temos relação de transformação 200 espira
dividido por 100 expira. Feito o cálculo, nós temos a relação de transformação 2 por 1. Observe agora o símbolo esquemático da figura abaixo. Observe que são usados para indicar o tipo de transformador no circuito. Porém, vocês, alunos, não podem determinar a relação de transformação de um transformador somente contando o número de expira indicado no símbolo da bobina. Vocês podem determinar a relação de transformação dividindo a tensão secundária pela tensão primária. Uma vez que a relação de transformação e a relação das tensões em transformadores, elas são idênticas. Preste atenção, aluno. Vocês, aluno, podem determinar a relação de transformação dividindo a tensão secundária pela tensão primária. Uma vez que a relação de transformação e a relação de tensão em transformadores, elas são idênticas. Observe com atenção o símbolo esquemático. Observe que as tensões primária e secundária, elas são indicadas como sendo 1. Relação de transformação é 1 por 1. Observe. Então, o mesmo 120 que está entrando na bobina do primário é o mesmo 120 volts que está saindo na bobina do secundário. Então, a relação de transformação é 1 por 1. Observe com atenção esta outra figura. Nessa figura, mostramos que a tensão secundária é de 360 volts e a tensão do primário é de 120 volts. Preste atenção, hein? Tensão do secundário, 360 volts. Tensão do primário, 120 volts. Pergunta: qual é a relação de transformação deste transformador? Relação de transformação igual tensão secundário dividido pela tensão do primário. Relação de transformação: tensão do secundário, 360 volts. Tensão do primária, 120 volts. Então, nós temos 360 dividido por 120, que vai dar um valor de 3 por 1. Então, neste caso, a relação de transformação desse transformador elevador de tensão é 3 por 1. Observe agora esta outra figura. Observe que nela mostramos um transformador abaixador de tensão com relação de transformação. Preste atenção, hein? 120 volts no primário. E no secundário, nós temos 10 volts. Relação de transformação: tensão primário, que é de 120 volts, dividido pela tensão do secundário, que é de 10 volts. Relação de transformação: 120 dividido por 10, que é igual 1 por 12. Então, neste caso, a relação de transformação desse transformador abaixador da tensão é de 1 por 12. Agora, se o enrolamento primário do transformador tivesse 120 expira, provavelmente no secundário teria 10 expira. Porém, isso não é necessariamente o número exato de expira no primário e no secundário. É também possível que o primário ele tenha 240 expira e o secundário 20 expira. Neste caso, a relação de transformação é ainda a mesma, isto é, 240 dividido por 20, que terá uma relação de 1 por 12. Pode existir
mais de um enrolamento secundário num determinado transformador. E este transformador podem ser elevador de tensão, ou então abaixador de tensão, ou então ambos. Observe com atenção esta outra figura. Nela mostramos o símbolo esquemático de um transformador projetado para operar no secundário com vários tipos de tensão. Preste atenção, hein? Observe a figura ao lado. Nela mostramos o símbolo esquemático de um transformador projetado para operarem no secundário com vários tipos de tensão. Este tipo de transformador é frequentemente chamado um transformador de potência. Transformador de potência. Porém, o nome pode enganar. Por quê? Porque o transformador não produz potência, mas transforma a potência de entrada da linha de corrente alternada para a potência necessária para algumas aplicações particulares. Observe no diagrama que existe dois enrolamentos secundários no transformador. Um dos tipos elevador de tensão e possui uma tensão de saída igual a 200 volts. Presta atenção no diagrama. O outro é do tipo abaixador de tensão com uma tensão de saída igual a 6 volts. Observe que o enrolamento elevador de tensão de 200 volts é dividido em duas seções, cada uma com 100 volts. Observe o diagrama. Este tipo de enrolamento é chamado enrolamento com derivação central. Enrolamento com derivação central. Permite obter duas tensões de uma só enrolamento. De um só enrolamento. Derivação central. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.